Este é um livro escrito por muitas mãos. Aqui são apresentados os resultados do envolvimento de professores, produtores culturais e entidades culturais e educacionais de municípios da Serra Gaúcha, em prol da diversidade linguística e cultural no âmbito do projeto Juntos na Diversidade, executado pelo Instituto Memória Histórica e Cultural IMHC da Universidade de Caxias do Sul, UCS. O projeto Juntos na Diversidade divide-se em dois momentos. O primeiro é o das 3 edições do projeto, que ocorreram entre 2016 e 2018, e o segundo é o projeto executado em 2021, tendo este livro como seu principal objeto. Essa aqui é nada mais nada menos que parte da apresentação assinada por Antony Belks Tersari, ele que dirige o Instituto Memória Histórica e Cultural da UCS e organiza aqui o livro, então, Juntos na Diversidade, Experiências de Preservação da Diversidade Linguística e Cultural na Serra Gaúcha, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul. De imediato te saúdo, Antony, uma honra tê-lo conosco aqui. Obrigado, Fábio, pelo convite. Sempre um enorme prazer poder participar do teu programa e das atividades aqui da Câmara, que fui estagiário, inclusive, desta casa. A propósito disso, é uma honra te ter aqui já como um profissional consolidado no nosso cenário, que é algo que nos orgulha muito. Eu lembro que do teu período de estagiário no Centro de Memória da Casa, então chefiado pela ex-servidora, historiadora também, Geni Salete 11, hoje o setor a cargo do nosso colega e amigo Eduardo Reis, também documentarista e historiador da Casa, chefia então o Centro de Memória da Casa, e eu acompanhei todo o teu amadurecimento agora, dirigindo um departamento histórico da UCS e participando aqui regularmente de várias atividades. Mas, dito isso, nós temos aqui uma obra de fôlego que, apesar do formato acadêmico, se torna muito fácil de ler, são artigos curtos, objetivos, e que tem a pretensão de traçar um panorama das etnias, do folclore, da própria língua. Muitos falam o seguinte, mas o sujeito ele é de colônia alemã, ele fala alemão, um dialeto alemão e também brasileiro. Quer dizer, os caras nem falam nem dizem português, muitas vezes dizem, eu falo brasileiro. Então, na colônia se ouve um pouco isso. Então, eu gostaria que tu começasse traçando como eu usei o termo panorama, mas, enfim, o projeto em si, de conseguir organizar de uma forma mais objetiva, sem se aprofundar tanto assim, uma noção do que são essas línguas todas espalhadas pela Serra Gaúcha, como o próprio italiano também. Perfeito, Fábio. Esse livro, ele nasceu de uma ideia que vem de algum tempo, pelo menos desde 2016, a gente está envolvido com este projeto. No ano passado, esse projeto, é importante mencionar, ele foi executado por meio da Lei Aldir Blanc, de um edital lançado pela Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, e com a participação também da Fundação Marco Polo, que é quem financiou, então, este trabalho. Ele recupera uma série de experiências que nós desenvolvemos na universidade por meio do IMHC, o Instituto Memória Histórica e Cultural, incentivando a preservação dessa riqueza cultural que nós temos na Serra Gaúcha, que é o falar, que são as línguas de imigração, e aí bem destacado o italiano, que certamente é a língua mais preponderante. Mais preponderante, certamente. Mas além desta, nós temos também o alemão, das colônias alemãs, dos alemães que vieram para o Rio Grande do Sul desde 1824, dos poloneses, que também concomitantes aos italianos, no último quartel do século XIX, e ainda demos destaque à língua nativa, o caigangue, sobretudo porque nós temos uma comunidade caigangue em Farroupilha, na nossa região, e que ainda falam, embora seja, infelizmente, no Brasil, uma língua em extinção, como outras línguas indígenas, mas demos este destaque aqui no livro. Então, cada uma das entidades que participou deste projeto, foram 15 entidades, nós conseguimos reunir que cada uma aqui escrevesse um pouco da sua experiência, que são experiências de preservação da diversidade por meio do teatro,
por meio do canto, né, por meio de atividades culturais, de recuperação, né, da memória junto às suas comunidades, da dança, enfim, de uma diversidade grande de atividades culturais e que foram expressas, né, explicitadas aqui neste livro por meio da linguagem escrita. Tu escalaste um time interessante de professores aqui, a maior parte deles, se não praticamente todos, colegas de UX também, para te auxiliarem na escrita desses textos aqui. Eu vejo de forma rápida o professor Décio Agliardi, Ramon Tissot, que também foi assessor político aqui na casa, o professor João Tonus, que tem um trabalho fortíssimo aí na área do Talian. Como que foi a escolha desse pessoal que ia escrever? Tu falaste de alguns que já têm a familiaridade com a língua, mas também pegou aí um currículo acadêmico razoável desse pessoal. Perfeito. Todos os professores que introduzem este livro, né, fazem um debate conceitual, algumas reflexões que são importantes e a partir de diferentes olhares. Então, nós temos o Ramon, que é historiador, ele vai trazer um olhar histórico, né, a respeito desta historiografia que trata sobre a história da imigração, e também ele destaca no texto, né, como os indígenas nesta historiografia acabaram sendo invisibilizados, né, em alguns momentos da nossa produção histórica. Nós temos a participação do professor Everaldo Sescon, então ele traz um olhar filosófico, né, pela sua formação, tentando definir a identidade, o conceito de identidade. O professor Délcio, né, com toda a sua experiência, inclusive o nosso da Feira do Livro, né, ele que foi o patrono da nossa Feira do Livro. Então, esse olhar da literatura e da educação, né, para a questão das línguas. A professora Graziela Toledo, que foi nossa colega na universidade, hoje ela é arqueóloga no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, no IFAM, na Superintendência de Porto Alegre. Então, ela trouxe também um olhar a respeito do IFAM, né, sobre a diversidade linguística, as formas de preservação dessa diversidade, e o João Tonus, então, que vai tratar sobre as políticas de preservação, né, ele que tem um envolvimento muito grande no colegiado setorial da diversidade no estado do Rio Grande do Sul. O João Tonus que se propôs a fazer uma gramática específica do Talian. E aí, dialogando aqui o João Tonus com o Fernando Roveda, eu fui folheando, estou folheando aqui de forma aleatória, na medida em que tu falas, para tentar também ilustrar um pouco do que tu colocas. Por exemplo, o artigo escrito pelo Fernando Roveda, Talian non desmentegar, espero que não tenha feito nenhum crime de pronúncia aqui, é difícil, mas é o Talian. Mas está certo, Talian non desmentegar. Não desmentegar. Ele destaca muito a parte radiofônica do Talian. E isso é interessante porque, por exemplo, a mãe da minha mulher, que mora em Vanini, que é uma comunidade de descendência italiana, ela ouve rádios de Serafina Corrêa em que a programação é toda em italiano, inclusive os spots comerciais. Então, é tocar totalmente em italiano e os parentes lá ainda praticam muito isso. E aqui há um destaque, por exemplo, que esse título, que o Talian non desmentegar, é o nome de um programa de rádio, da Rádio Solares de Antônio Prado, AM 1110 e FM 97.3, e aí contando com o projeto Memória do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro de Antônio Prado. Tu só recebeste o artigo ou chegaste a ter contato também com o processo de organização desse programa radiofônico? Aqui tem até foto de crianças participando do programa. Perfeito. O Fernando Roveda, e ele é um exemplo, e iguais os demais participantes aqui do livro, eles participaram do projeto durante 3 anos. Nós incentivamos aí por meio de um outro edital, né, que teve o patrocínio do Banco Banrisul e também uma parceria com o governo do estado. Neste programa específico, ele desenvolveu por esses 3 anos e o livro, então, ele retrata, ele registra exatamente as atividades que ele desenvolveu. É uma espécie de uma recuperação, né, dessas atividades e um relato dessas experiências. A gente sentiu falta, como o projeto foi executado, né, presencialmente nesses 3 anos, de 16 a 18,
Em 2021, em função da pandemia, né, não foi possível retomar as atividades presenciais, então nós pensamos na elaboração deste livro. Mas este é um belíssimo trabalho, né, desenvolvido pelo Fernando, com o envolvimento de crianças. Esse também é um aspecto importante, né? A gente pensou, e junto com as entidades culturais, com esses produtores culturais, que as crianças e os jovens é que participassem das propostas de difusão, de fala, né, das línguas de imigração ou da língua indígena, porque a gente está percebendo, né, a ausência de um público, né, a ser formado, enfim, para dar continuidade a esses trabalhos. Dá uma sequência, né? Por exemplo, o Talhã tem uma peculiaridade interessante que acabou sendo quase que uma língua mesmo. Já é considerado a língua, a segunda língua de Caxias do Sul, oficialmente. E há todo um questionamento. Eu lembro que eu perguntava pro professor Tonus, mas é um dialeto, é um conjunto de dialetos. Ele, não, é uma forma com que o italiano se desdobrou e acabou se constituindo como uma língua, com signos próprios, enfim. Quando vocês vão para as comunidades alemãs, polonesas, nós temos comunidades suecas em Pinto Bandeira, por exemplo, e aqui lendo, me parece muito assim, o Talhã, ele ganhou a sua identidade. Os outros meio que eles seguem o idioma oficial mesmo. Ou vocês acabam caracterizando também com mais facilidade os dialetos, que sabemos que existem também dialetos alemães, por exemplo. Sim. Tem uma pesquisa bastante extensa com relação aos dialetos ou às línguas, né, faladas pelos alemães aqui na nossa região. É um público que, claro, em comparação com o italiano, não tem essa mesma força, né, ou não é uma língua tão expressiva, em especial aqui em Caxias do Sul, até um pouco desconhecido, né, essa associação cultural germânica que também está presente no nosso livro, mas tem a sua cultura, mantém, né, enfim, a sua expressão cultural por meio da vestimenta, né, por meio da fala, por meio das danças, né, que eles realizam, enfim, no nosso ponto de cultura, inclusive fazem encontros, né, para difundir realmente essa sua cultura. Mas em comparação, claro, com o italiano, é uma expressão menor, né, em número de falantes aqui na Serra. Da mesma forma, com relação aos poloneses, né, nós temos aqui a descrição da atividade da Braspol, que é uma associação bastante forte, né? Aqui na nossa região, nós temos em Nova Prata, Veranópolis, em outras cidades, outros municípios, né? Também na nossa região, inclusive fora do nosso estado, né? Formam essa rede de falantes do polonês e que fazem referência, então, né, aos costumes trazidos ainda pelos seus antepassados. Mas é sempre importante falar, né, mencionar que todos se consideram brasileiros, né? No entanto, cultivam esta cultura de imigração, porque a partir dessa cultura, né, eles podem demonstrar ou mostrar, enfim, os aspectos históricos, né, dos seus antepassados. Acho que essa é uma problematização, né, uma reflexão importante. Não se trata de um ufanismo, né, com relação, enfim, a essas línguas ou a essas culturas estrangeiras, muito pelo contrário, né, mas há uma problematização justamente, né, dessa cultura, né, de imigração. A propósito, recém encerramos uma festa da uva, né, e que teve uma ênfase enorme à diversidade, inclusive, dos negros, dos indígenas, né. A propósito, sempre tem aquela discussão da Praça da Bandeira, né, com o sítio arqueológico Caigangue, muitos falam até em trocar o nome da praça de novo, né. Sim. Ali não temos nenhuma pesquisa arqueológica ainda que tenha definido que, de fato, existiu a ocupação, né? Mas há alguns relatos aí escritos... Aí é que tá, aí fica essa... Sim, essa lacuna histórica, digamos assim. O relato principal é o do João Espadariadama, inclusive, né? Que menciona que ali teria havido, né, ocupação indígena. E a propósito, já que abrimos esse parênteses, tu achas viável chegar ao entendimento, né? Naquela parte ali? Com pesquisa arqueológica, sim, seria necessário, né? Mas a gente tem, de fato, relatos, né, que demonstram a presença, né, e a cultura indígena aqui na nossa região, especialmente nas comunidades rurais. Aí nós temos, né, enfim, pesquisas que realmente demonstram, né, a presença dos indígenas caigangues, né, com as casas subterrâneas, também chamadas de buracos de bugre, né, a pesquisa do professor Alberione e também do Rafael Cortelletti, dois arqueólogos, né. Antônio, como nós sempre fizemos no Café com Letras, e nós temos outros pontos para tratarmos aqui, como, por exemplo, a curadoria fotográfica da obra, que é bem interessante e muito organizada, e nós vamos tratar disso também.
Então, de imediato, vamos chamar a vinheta para as dicas do autor. Roda aí. As dicas do autor, recebendo aqui o historiador Antony Belks Tessari. Vamos dar um tempo na abordagem de Juntos na Diversidade. Antony, eu vou pedir que de forma breve tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento, ali naquela câmera, pelas redes sociais, pela TV Câmara, enfim. Dicas de leitura podem ser autores desconhecidos, clássicos, algo que tu entendas que quem está nos acompanhando precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Perfeito. A minha dica de leitura é o livro Dicionário Temático de Patrimônio Cultural, organizado pelas professoras da Unicamp, Aline Carvalho e Cristina Meneghello. É um livro com mais de 30 artigos curtos, mas que tratam a respeito do patrimônio cultural. Como presidente atual do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, por pesquisar, estudar esse tema do patrimônio, eu indico, né, para todos que querem se aprofundar neste tema, que é bem importante, né, enfim, inclusive para o nosso município, mas de forma geral é um tema necessário, né, para a formação cidadã. Dando sequência aqui, Antony, eu tinha deixado meio que uma manchete para tratarmos das imagens, mas ainda antes disso, por exemplo, o artigo aqui, Vivenciando uma Noite de Filó, da professora Maria Luísa Reck Ravanello, faz uma imbricação entre a cultura tradicionalista de imigração com a própria cultura gaúcha. A partir da experiência de danças gaúchas no CTG Canela do Imigrante Antônio Prado, acabou se expandindo também para uma integração com a própria cultura italiana e a ideia do filó, que nada mais é do que lá o merendim, como alguns falam também, aquela comida rápida com pãozinho, tábua de frios, o queijo, salame, daqui a pouco tem uma apresentação de algum grupo musical, enfim. Então aqui ela também faz essa integração e aí vem, claro, as imagens, ou até promovendo integração com grupos de dança de terceira idade e por aí afora. E aqui tanto de tradição gaúcha quanto de tradição típica italiana. Perfeito. O filó é certamente o momento maior de expressão da língua, né? Da língua do Talian, assim como outras culturas também têm momentos, né, para sua difusão, mas o Talian envolve o conto de causos, né, a reza, a música, o canto coral. Então, tem dois grupos em especial, né? Você mencionou bem um deles, mas há outro grupo que também executou o filó, né, com crianças, tentando trazer esse público infanto-juvenil, né, para dentro dessa cultura e problematizando justamente, né, esse falar, né, esse patrimônio cultural que nós temos aqui na nossa região. E aí, claro, né, um momento também de integração, de compartilhamento de experiências e de divertimento, né? O filó que era uma forma, né, de também amenizar a dureza do trabalho, né, antigamente, que era realizado, enfim, nas comunidades, entre os vizinhos, né, nas comunidades rurais da nossa região. Como é que se deu a organização fotográfica? Os artigos aqui eles são recheados de imagens, evidentemente ilustrando aqui apresentações, momentos até de ordem política, com a organização do pessoal que se envolve, que lidera os grupos de folclore, enfim. O livro tem muitas imagens e os autores são os mais variados possíveis. Aqui, de forma aleatória, eu pego fotos do Aldo Toniaso, por exemplo, evento cultural de encerramento da edição de 2016 do Juntos na Diversidade, no UX Teatro. A propósito, vocês também se apropriaram do nome do evento para dar o título à obra, né? Exatamente. Nós temos as fotografias do Aldo Toniasso, mas os grupos também são autores, né, ou são curadores desse livro, na medida em que, de fato, é uma produção coletiva, né? Cada um pôde escrever o seu artigo, pôde escolher as suas fotografias, né? Isso é bem importante, inclusive dos 13 autores aqui que assinam, mais da metade deles nunca tinha publicado um livro. Então, acho que esse é um aspecto relevante a ser destacado. É inédito, é um material inédito, né? É a primeira oportunidade que eles tiveram de expressar, né, o seu conhecimento, de compartilhar o seu conhecimento e também a sua visualidade, né, por meio das fotografias, né? E hoje é um orgulho, a gente percebe um orgulho muito grande
em que eles estão compartilhando essa produção com as suas redes de contato, né, com os seus falantes, as crianças, os jovens se vendo nessas fotografias, né, as famílias nos deram um retorno também muito positivo. Então, acho que é um livro que, de fato, reuniu essas experiências, né, e também trouxe esse aspecto de um orgulho, né, para essas comunidades em participar deste projeto. O papel é muito bom também, né? Não sei se chega a ser classificado como papel couché. Sim, um papel É o papel couché, né? papel couché de qualidade. Papel muito bom, brilhoso e as imagens preferencialmente coloridas aqui no... Me arrisco dizer que sejam praticamente todas aqui. Todas imagens Pelo que eu vi. em cores, em boa definição, né, para destacar realmente aí as experiências, né, a questão da vestimenta, da indumentária. Olha, tem uma foto tua aqui, de tua autoria, que é fantástica aqui. Eu vou pedir que a nossa equipe pegue, ó. Filó na linha 30, em Antônio Prado, 2018. Foto de Antônio Belks Tessari, as noninhas aqui tricotando. E tal. Perfeito. E ali tem uma bandejinha com bolinho e tal. E sempre tem esse lance da comida, né? Qualquer reunião precisa ter um tira-gosto, algo para beliscar, um gole de vinho, né? Ou nem que seja um café preto, né? Com certeza, uma forma de compartilhar também, né, a hospitalidade que caracteriza a nossa região, as comunidades rurais, né? Fábio, também é importante destacar, né, os municípios que se envolveram: Caxias do Sul, Antônio Prado, Nova Prata, Veranópolis, Farroupilha, Bento Gonçalves, Cotiporã. Então, são vários municípios aqui da nossa região, sobretudo comunidades rurais, né? O que é importante também porque mobiliza, movimenta, né, esse circuito turístico da nossa região, né? Boa parte dessas comunidades a gente percebe o potencial que elas têm, né, em atração para um turismo não exploratório, mas um turismo comunitário, né? Mostrar de fato o que é feito, né, e como está presente a diversidade ainda na nossa região, na diversidade cultural. Esse turismo comunitário que cresceu muito, sobretudo por causa da pandemia, em que as pessoas se viram com viagens desmarcadas, canceladas ou adiadas, enfim, porque, enfim, as restrições de voos e da própria hospedagem, da hospedaria. Então começou também a ter um florescimento, uma reativação, digamos assim, do turismo aqui entre a própria região da Serra, né? O sujeito acabou conhecendo uma colônia em Bento, em Antônio Prado, aí já adquire o artesanato, já faz uma refeição num restaurante tradicional e por aí afora, né? Exatamente, e ver o que é local, né? Muitas vezes nós somos aqui da região, moradores, e não conhecemos o que os nossos vizinhos, né, do interior eles E aí o fazem. turista vem lá de São Paulo, Nordeste do Brasil, e sabe mais da nossa região do que nós mesmos. Exatamente. Então, eu acho que o projeto mostra bem isso, né? Essa cultura, ela ainda está presente, né? É um patrimônio que nós temos, é incomparável. Talvez o Rio Grande do Sul seja um dos estados do Brasil com maior diversidade linguística, né? Com maior número de falantes do italiano e dessas outras línguas, né? de imigração, assim como língua indígena. Nós temos uma comunidade indígena na nossa região aqui presente, ativa, enfim. Então, acho que, sobretudo, é importante este livro para destacar, para difundir este conhecimento, né, produzido pelas próprias comunidades de origem. Numa das tuas primeiras abordagens no nosso bate-papo aqui, tu falavas de uma preocupação de envolver as gerações subsequentes naquilo que é tradicional. Aconteceu isso muito com a cultura gaúcha, né? O tradicionalismo gaúcho é extremamente recente, as pessoas muitas vezes desconhecem isso, mas tal como conhecemos hoje o tradicionalismo gaúcho, ele foi formulado em fim dos anos 40, no Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, no Colégio Julinho. Aí Barbosa Lessa, Paixão Cortes, enfim, toda essa turma. E aqui vocês também pegam um período de imigração italiana que, do ponto de vista histórico, não é tão distante assim, né? Então, estamos falando de fins do século XIX, e tentam fazer com que as gerações futuras, posteriores à nossa, ainda cultivem e se envolvam com isso. É possível ou é algo assim um pouco mais daquele folclore mais simples de uma comunidade ou outra? Vamos supor, quando temos uma festa da uva, mal ou bem a cidade toda se mobiliza para isso.
é possível manter para as gerações futuras? Desde que bem problematizado, né? É importante sempre reiterar que não se trata de ufanismo, né, de amor à pátria estrangeira ou à Itália, né, mas se perceber como brasileiro, mas herdeiro, né, de uma cultura de imigração que está presente ainda na nossa região, são os nossos avós, dessa gurizada mais jovem são os bisavós, né, que falavam o talhão ou essas outras línguas de imigração. Então, nesse sentido, né, historicamente, do ponto de vista pedagógico, né, sendo debatido, refletido, inclusive dentro de sala de aula, né, certamente é possível, né, que a gente tenha a permanência, o respeito, né, à nossa herança e também o respeito à diversidade, né, às diferenças, enfim, que formam a nossa sociedade. O projeto, por isso ele tem esse nome, né, estamos juntos na diversidade, né, nenhum é mais importante, nenhuma língua é mais importante que a outra, mas eu preciso, né, respeitar, eu falo a minha, eu tenho a minha herança, mas eu preciso também respeitar a cultura do outro, né, o modo de falar do outro. Como é que vai ser a sequência dessa pesquisa? A própria apresentação do livro já faz lembrança de que esse livro é uma continuidade de um processo de trabalho. Vocês pretendem ir para qual sentido agora, a partir dessa obra? Sim, a gente tem a expectativa, né, de que ainda tenhamos a possibilidade de retomar as atividades de forma presencial. O livro é uma síntese de 3 anos de atividades, né, realizado em meio a uma pandemia e agora com o lento retorno esperamos, né, que seja possível retomar o Juntos na Diversidade da forma como originalmente ele foi executado, reunindo esses grupos em teatros, né, nas praças das cidades, nas comunidades, nos salões paroquiais, para a execução dessas atividades. Não é algo eminentemente só teórico, é isso que as pessoas precisam entender. Esses grupos aqui fazem, de fato, as atividades. Sim. O livro é praticamente uma prestação de contas de algo que acontece na prática. Não é Exato. só um levantamento teórico, né? Exatamente. O livro reúne essas experiências e oportuniza, inclusive, aqueles que não têm um grupo ainda tão bem organizado, né, se inspirarem, né, perceberem por meio dessas experiências, né, como é possível, mesmo que com poucos recursos, né, é possível a execução dessas atividades. Formar um grupo de teatro, recuperar numa sala de aula, né, com uma turma escolar, a história da comunidade, organizar, enfim, um grupo de danças, né? Tudo isso certamente é possível. Acho que o livro demonstra bem essas experiências. Anthony, quando o bate-papo é bom, voa, e é o teu caso aqui. Quero te agradecer imensamente. Estamos com quase meia hora de programa, mas ainda temos aí 2 minutinhos, como aponta a nossa produção. Eu vou pedir que de forma breve tu te despeças, talvez toque num ponto ainda que tu consideres que não tenha ficado tão claro até aqui. O espaço ainda é teu, digamos assim, para as considerações finais. Perfeito, Fábio, agradecer também aos que nos assistem, né, que dizer que o livro ele fica disponível na universidade, ele está sendo entregue e distribuído gratuitamente, então quem quiser ter um exemplar, nos faça o contato no Instituto Memória Histórica e Cultural, vai ser um prazer, assim como compartilhar essas experiências, né, a forma como foi executado este projeto. Fala com quem pelo Instituto? No Instituto comigo, pode falar diretamente comigo, me procurar na universidade. Dá um número aí para nós, então. 3218-2167 ou no e-mail imhc@ux.br. A gente fica à disposição para receber e compartilhar esse grande trabalho aqui realizado em prol da diversidade linguística e cultural na Serra Gaúcha. Mais uma vez, muito obrigado, então. Obrigado, Fábio. Então, acabamos de conversar com o historiador Anthony Belks Tessari, também diretor do Instituto Memória Histórica e Cultural da Universidade de Caxias do Sul, a UX. Ele que organizou o livro Juntos na Diversidade, Experiências de Preservação da Diversidade Linguística e Cultural na Serra Gaúcha, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.